É muito interessante o jeito que a mídia brasileira mente sobre os resultados do Milei, porque eles soltam matériazinha aqui com evidência anedótica de alguns brasileiros que estão indo embora do país, dizendo que tá muito caro, não sei o que, os aluguéis subiram e tal. E daí quando você olha os dados, você vê que a oferta de imóveis subiu, isso que não é preço, que a oferta de imóveis subiu e os preços caíram para baixo do que era na época do Fernandes. Então, assim, quando você vê os dados, né, os aluguéis estão mais baratos e tem mais imóveis. Mas quando você vê a matéria aqui no Brasil, a matéria diz que tá indo tudo pro saco. Engraçado, né? É quase como se os caras estivessem preocupados que as pessoas descobrissem que medidas libertárias funcionam e melhoram a vida dos países, embora tenha um ajuste no meio do caminho, porque daí as pessoas vão querer mais libertarianismo, e elas podem votar para pessoas como eu, candidato a vereador aqui, 30777, em São Paulo. Olha só. Então vamos explicar o que está acontecendo aqui. E aliás, tem uma coisa que eu não pude deixar de notar a ironia da coisa. A matéria é uma evidência anedótica de alguns brasileiros que foram embora da Argentina porque o custo de vida subiu, e subiu mesmo. Mas pra onde que eles vão? Pro Brasil do Lula? Pra Venezuela? Pra Cuba? Eles vão pro Paraguai. O Paraguai, que tem 10% de imposto de renda e 10% de IVA, e você pode deduzir o que você pagou de IVA do seu imposto de renda de maneiras que a sua carga tributária é, por definição, 10%. Por isso que a gente tá atendendo na SET muito brasileiro que tá querendo ir pro Paraguai. A gente tem um serviço de residência no Paraguai, com um preço bem... não é o mais barato no mercado, porque a gente tá usando parceiros a sério, porque tem uns preços baratos, mas daí contrata um bando de pilantra no meio do caminho da mão de merda. A gente tem um preço bem bom, bem razoável, com excelentes parceiros, e a gente consegue as residências bem rápido pra você ir pra lá. O país que a gente mais tá vendendo agora é Paraguai. Então, assim, é curioso que os caras estão querendo falar, tá vendo? Liberdade não funciona. É por isso que as pessoas estão indo pra um país que cobra muito pouco imposto e tem uma grande liberdade, que é o Paraguai. E é por isso que você precisa fazer o L. Mas vamos lá, aos dados. Milei, quando ele entrou, ele fez uma reforma na lei de aluguéis pelo DNU, Decreto Nacional de Urgência, e ele derrubou a lei de aluguéis do Fernandes, que era basicamente socialismo maluco, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela criava vários desincentivos para você alugar o seu imóvel. E o que aconteceu? A oferta de imóveis desde a revogação aqui, ó, derogação, caiu, plau. A oferta de imóveis explodiu imediatamente, começou a cair porque as pessoas começaram a alugar eles, de fato, e os preços, eles subiram com a inflação, né, porque isso aqui também estava... por mais que tivesse controles, que é o que estava acontecendo, você tinha contratos paralelos e tudo mais, porque você vai ter um mercado negro fazer o quê? Mas logo depois da desregulação, blaf, caíram para um nível abaixo do nível de custo de aluguéis na média na Argentina. E aí, sempre que eu falo isso, cara, sempre aparece alguém nos comentários e fala assim, não, mas eu moro na Argentina e o meu aluguel subiu. Isso aqui é uma média. Não se responde dados macro e médias do país todo com a sua evidência anedótica. Eu espero que não seja um conceito complexo. E a gente tem uma queda total de 26% dos preços em relação a dezembro de 2023, que é quando o Milei tomou posse, 26%, e em relação ao prévio também, comparado, a gente tem uma queda também bem expressiva, cara. Funciona, simplesmente, sabe? Então, quando a gente traz isso para São Paulo, seu custo de vida aqui tá caro, pois é, se a gente tivesse mais imóveis, se a gente tivesse uma legislação de aluguéis melhor, se a gente tivesse mais investimento para imóveis, o que ia acontecer? Mais pessoas iam investir em imóveis, a oferta ia subir, os preços iam cair. Mas, né, o pessoal não quer que você descubra isso, eles querem que você faça o L. E aí as matérias ficam focando nisso. Não, atividade econômica. Não, porque o índice de atividade econômica, ou o PIB, não sei o que, está em queda. Bom, como eu falei, certo? Sim, se você corta gastos estatais, o PIB vai cair. Sim. Só que aí vamos pensar, o que acontece? Se você corta gastos estatais, você vai ter menos impressão de moeda e menos governo tomando dívida. Se o governo está imprimindo menos moeda, a inflação vai cair, ou zerando, né, que no caso. E se o governo está emitindo menos dívida, então o que acontece? Quando ele emite dívida, ele vai no mercado de crédito e pega um pedaço. Se ele não está pegando esse pedaço, esse crédito que está no mercado de crédito tentando encontrar alguma coisa para investir vai ficar livre. Então ele vai investir em outras coisas. Essas outras coisas são a parte da economia produtiva. Não é o Estado que é improdutivo. Na verdade é destrutivo. Se fosse só improdutivo seria melhor. Mas é destrutivo. Então eles vão investir na parte produtiva. Essa parte produtiva vai então contratar pessoas e aumentar salários. Certo? Vai aumentar a produtividade. É só que vai demorar um pouco entre você cortar os gastos públicos, deixar esse crédito livre, aí esse crédito ser usado pela iniciativa privada e gerar empregos e salários. Vai ter um lag
aí, certo? De alguns meses no mínimo, é razoável esperar 3 a 12 meses, dependendo do setor. Mas aí o que a gente vê? Qual que seria a racionalidade aqui? A gente esperaria ver resultados em salários ou produtividade, certo? E é exatamente o que a gente vê. Eu acho curioso, até tuitei sobre isso dia 22, é curioso como você tem um monte de matérias sobre, porque a queda do PIB e tudo mais, mas você não vê jornais falando sobre isso, você não vê. A alta de salários de dezembro para cá. Isso aqui são diferentes, são 3 estatísticas de salários diferentes, ok? A canasta básica é a cesta básica, então obviamente ela subiu com a inflação, ok, fazer o quê? Mas começou a cair também desde março para cá. Curiosamente, poucas notícias no Brasil sobre isso. Deve ser, acho que eles não estão prestando atenção, acho que os caras não viram. Você não vê muitas notícias no Brasil de que a cesta básica está ficando mais acessível. Enquanto isso, você teve uma queda de salário de novembro para dezembro. Eu acho que, na verdade, é até sacanagem colocar dezembro como Milley, porque ele estava largamente ainda tomando as consequências do Fernandes. Eu colocaria em janeiro. Mas tá. Tá bom. Você teve uma queda em novembro e dezembro. De novembro para dezembro, porque é o Massazo. O Fernandes, para eleger o Massa, fez uma porrada de populismo, explodiu de gastar, imprimiu dinheiro pra caramba. E isso aqui aconteceu de qualquer forma. Então, isso aqui foi o resultado do Massazo. E aí você tem o começo da recuperação. A RIPTE é, eu acho que uma estatística melhor do que as outras, porque a RIPTE é remuneração, blá, 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 de empregos estáveis, então empregos que existem há 13 meses ou mais, porque às vezes você tem empregos sazonais, e os empregos sazonais, por exemplo, de turismo, eles vão pagar mais porque a época de turismo forte vai pagar mais, então isso é uma reflexão mais precisa do que está acontecendo na economia, ou, entendeu? Você tem algumas coisas aí. Então, os empregos estáveis refletem melhor o que é a tendência de longo prazo da economia. Mas tá, você também pode usar massa de salários privados, né, massa de salário dividido por número de trabalhadores. Tem a CIPA, que eu também vou te falar que eu não sei exatamente o que é, mas todas elas estão apontando na mesma direção, com intensidades diferentes, ok? De uma retomada. Inclusive aqui nós estamos em junho, porque a gente não tem os números de julho ainda, demora um bom tempo para compilar. Eu acho que a RIPTE deve sair, a RIPTE de julho deve sair em breve, geralmente sai no fim do mês. Posso ter moscado, só falta solto, sair hoje 1h da tarde quando eu tô gravando esse vídeo. Mas bueno. O ponto é... geralmente sai numa sexta-feira. Ninguém se importa, Rafael, continua o vídeo. O ponto é que todas elas estão apontando para crescimento dos salários, que é o que é razoável esperar. E em breve aqui, não tem como prever isso exatamente, mas é razoável aqui imaginar que até o fim do ano, salários já vão estar acima do custo da cesta básica, só que a tendência continua. Nós estamos agora na parte, eu acho que a parte mais dura do ajuste, na verdade, foi aqui, né? Acabou ali em fevereiro, abril, grosso modo falando. Mas nós ainda estamos no ajuste, mas a tendência vai continuar, porque as coisas boas vão continuar, as coisas ruins já passaram. Então agora essa tendência aqui, se tudo for mantido bem pelos próximos anos. E se você quiser essa tendência aqui no Brasil, vale lembrar, eu estou em campanha para vereador aqui em São Paulo, número 3777, e eu preciso também que você me ajude a fazer esse subida de gráfico aqui na nossa vaquinha também. A gente tá quase em 100 mil, duvidaram. Duvidaram do Milley, duvidaram de não sei o que, duvidaram na nossa vaquinha, tá quase em 100 mil, fala dele. Então você pode aí ir doar 400 mil reais e ajudar a gente, claro, mas se você não puder doar isso, você pode também doar 50 reais, ou 100 reais, que a gente agradece. Especialmente quem fala assim, pô, Rafael, eu queria poder votar em São Paulo, mas eu não posso. Cara, se você imaginar que o nosso custo por voto tá em, sei lá, 20 reais, que eu acho que tá alto ainda, mas digamos, que o nosso custo por voto tá em 20 reais, se você doar aqui 100, você tá doando 5 votos. A gente pode usar em outras coisas para tentar encontrar um voto. Então pode ter uma alternativa aí para você. Mas enfim, voltando à Argentina. Um resultado que a gente imaginaria de ver uma alta de salários é aumento de consumo. E é exatamente o que nós estamos vendo. Em julho, demora às vezes a gente ter esses números, porque é difícil de compilar. Mas em julho tivemos um crescimento do consumo de 1,8%. Então assim, não, mas está inviável. Não, mas poxa, a atividade econômica está caindo. Ué, o consumo das pessoas está subindo, em termos reais. Acho que os jornais brasileiros esqueceram de vez. Imagina se você tivesse um aumento de consumo das famílias de 1,8% por mês do Lula. Ia ser a manchete de jornais por uma semana inteira, cara. Nossa senhora. Meu Deus, ia ser a Daniela Lima berrando. Ela só ia sentar no meio do palco da Globo News, pegar o celularzinho na mão dela e ficar berrando 1,8% pra cima por meia hora consistentemente. Aí o Milley bota isso e... silêncio. Nem falar nada. Curioso. O Milley também soltou essa aqui.
são os dados da economia de julho, e a gente também tem os dados de alta frequência, que são basicamente a mesma coisa aqui. É legal de ver esses dados de alta frequência, porque você vê resultados muito mais rápidos. Compilar o PIB é um puta trampo desgraçado, porque você tem que puxar todos os dados da economia, calcular a inflação, descontar disso aqui, ver o que tá acontecendo, o saldo da balança comercial, cada indústria, cara, é muito dado para você ver. Então por isso que demora muito para sair o dado do PIB, e você tá vendo o PIB, sei lá, 3 meses atrás, 2 meses atrás, vai ter reajuste ainda, tal. Mas os dados de alta frequência são as coisas que são fáceis de medir para você entender. Então assim, cara, dados da indústria é difícil, você tem que ligar para cada indústria, entender, fazer uma estimativa, pô, quanto que tá faturando, corrigir pra inflação, pá. Mas você pode fazer alguma coisa que, por exemplo, conta de eletricidade consumida por indústrias. Assim, claro, indústrias vão ter eficiências energéticas diferentes, tem indústria que usa mais energia, indústria que menos, mas indústrias usam muita energia. Um dos custos principais de uma indústria é conta de luz. Então, se você vê que em julho, né, a gente tinha aqui no começo do ano, tem uma altinha aqui, mas uma queda aqui, meio andando de lado, né? Mas se você vê em julho uma alta de 5% no consumo de energia elétrica pelas indústrias, é um indicativo bom. Importações, 11% de alta, é bom. Emplacamentos de carro, patentamentos, alta de 19% em julho. Então assim, se a economia tá indo pro saco, né, se tá tudo um desastre, por que as pessoas estão comprando 18%, estão emplacando 19% mais de carro? Ou por que a indústria automobilística subiu a produção de carros em 48%? Porque eles são burro. Eles são burro, certo? Eles resolveram fazer para cada 2 carros que nós estamos produzindo, vamos produzir mais um, só de zoeira. De zoeira. A gente tava com toque no pátio, o pátio tava meio vazio, tá dando toque, a gente resolveu pôr. Não, os caras estão vendo isso porque eles entendem que pode ter um resultado muito bom de vendas no futuro que vai precisar. Despacho de cimento, 18% de alta. E lembrando, isso aqui é setor privado, tá? O Milei congelou obras públicas pra caramba, porque enquanto há gastos afuera, não é plata. Então esse 18%, é por isso que você teve uma queda aqui tão forte também, né? Porque é o setor público parando de comprar concreto. Então isso aqui é basicamente só setor privado, ok? Produção de ferro caiu um pouquinho, mas a produção de aço subiu significativamente. Vendas de atacado subindo 40% e índice de construção subindo 12%. Cara, e olha a tendência, né? Isso aqui é o índice ano a ano, que vai, compara com o ano passado e vai estar zoando. Mas indústria já tá melhor e vendas no atacado já tá melhor. Já tá começando a virar verde, mas isso aqui vai demorar um tempo pra ficar bonito. Agora aqui, cara... Aqui nós vamos ter, inclusive, deixa eu tirar minha câmera aqui. Isso aqui é índice de manufatura. A gente ainda não tem um agregado final aqui, mas pode ter uma surpresa boa aí, pode ter um resultado bom. Então, cara, índices de alta frequência estão com bons indicativos. A gente tem a inflação núcleo versus 4 semanas atrás. Núcleo é a tendência de longo prazo. Você tem algumas coisas que vão afetar o hoje, mas a tendência de longo prazo é o que está refletido aqui. Mas tá, vai. Nível geral, versus 4 semanas atrás, os dados de fato, né, o que está acontecendo. A gente tem os resultados da inflação aqui, 11, 8.8, quem estava acompanhando a inflação, lembra aqui. Quem estava acompanhando, lembra quando deu 4.6, os jornais brasileiros falaram, a inflação voltou a subir, tá vendo? Milei deu tudo errado. Faz o L, cara. Tá bom, caiu para 4, caiu para 3. Projeção de inflação para agosto está em torno de 3%, com um viés de queda bem interessante, porque a núcleo também está caindo, que é tendência de longo prazo. Não espere ver isso em qualquer manchete brasileira. Mas não é só isso, também a gente tem segurança, dados de segurança na Argentina por causa da Bullrich, queda de 60% dos homicídios em toda a província de Santa Fé, que estava dando problema de violência por causa de tráfico de drogas, blá blá. Queda de 74% dos homicídios, onde as forças de segurança foram colocadas na província de Rosário. E não só isso, 600 presos em relação ao narcotráfico, 15% de aumento de apreensões de cocaína. Por que o Fernandes não estava fazendo isso, né? Engraçado. Sei lá, acho que ele estava ocupado batendo na mulher grávida dele, que é o que ele de fato estava fazendo. Isso aqui é depósitos em dólar privados no país. Nós temos tá acontecendo um negócio. A gente pode dizer que de fato está acontecendo um negócio aí, que tá interessante. E agora também eles regulamentaram... Pô, eu não tô conseguindo encontrar um lugar bom pra deixar essa câmera, né? Saco. É culpa do Estado, gente, tá? Vamos combinar que a culpa claramente é 100% do governo.
A Daniela Lima deve estar defendendo o Lula agora, mas... Daniela Lima e Janja, já sei o que aconteceu. Mas Milei aprovou a aprovação tácita, implementação de silêncio positivo, então aprovação tácita. Se você pedir alguma autorização para o governo, eles têm um prazo X para responder. Se não está respondido, está autorizado. Isso também vai ajudar muito o investimento na Argentina. E não à toa a população, quando se faz a pesquisa, recente, dados recentes, 26 de agosto, ontem. Qual que é a projeção de votos nas eleições legislativas de 2025? 48% da população fala que vai votar em legisladores candidatos do Milei. Então, lembrando, o Congresso Nacional Argentino é eleito meio a meio. Então, a gente aqui, quando a gente vota inteira, né? Agora, tentando a Câmara de Vereadores, por exemplo, do Brasil todo, você vota ela inteira. Na Argentina é meio a meio. Então, a cada 2 anos, você vota metade. Não sei por que eles fazem exatamente isso, mas também eu não espero muita lógica de argentinos. Peronismo, 35%. E outros, que é basicamente o partido do Macri, que é o Cambiemos, 16%. Então, vai ter alguns outros aqui no meio, vai ter uns caldinhos aí, mas você pode imaginar que vai 8%. Aqui é Cambiemos, que vai estar junto com o Milei. Então, a gente pode imaginar que ele vai pegar 50% das cadeiras nas eleições de 2025 legislativas. E isso está acontecendo porque, é claro, segundo a mídia brasileira, a Argentina está um desastre e teve 10 brasileiros que foram embora porque estão chateados com isso. Então, confie na mídia brasileira. Todo o resto que eu falei aqui no vídeo é fake news, tá? Se tivesse sido aprovado o projeto de censura de pele de fake news, talvez isso aqui a gente não ia poder falar, mas a gente ia ter que confiar na verdade que está aqui colocada pela mídia. Se você quiser mais liberdade no Brasil, vale lembrar, eu estou concorrendo a vereador aqui em São Paulo 30777, Dona Meva aqui, por favor, e em breve teremos a lista dos nossos candidatos apoiados pelo Brasil também. Por este vídeo é isso.